Se você está com a sua consulta agendada com um cirurgião de coluna e provavelmente a pergunta que mais ressoa na sua cabeça é: será que eu serei um candidato a ser operado? Esse é o vídeo para você. Então fica no vídeo que nós vamos falar quando geralmente nós indicamos uma cirurgia de coluna lombar. Dor na coluna lombar é um dos sintomas mais comuns que nós encontramos. É natural que pelo menos 2/3 da população em algum momento da vida vai sentir uma dor lombar. Agora, muitos pacientes procuram um médico aflitos com medo de ser algo mais grave, que possa necessitar até de um tratamento cirúrgico. Nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho disso. Quando geralmente nós médicos indicamos operar sua coluna, quando o problema já está num ponto que precisa de fato de uma cirurgia. Primeiro ponto, o que eu gosto muito de falar para os meus pacientes que sofrem de problema de coluna. A coluna lombar é singular, ela é diferente da cervical e da coluna torácica. Por quê? Porque na coluna lombar, nós geralmente não temos medula espinhal. Olha, doutor, mas como não temos medula espinhal? A nossa coluna lombar, ao nível de L1, é onde termina a medula espinhal. A partir de L1, ali para baixo, são raízes da cauda equina. E o que isso implica? Implica muito. Porque, por exemplo, na coluna cervical nós temos medula espinhal. E às vezes nós temos uma hérnia na coluna cervical que causa estenose do canal cervical. O que seria isso? Um apertamento, uma redução expressiva da onde está a medula espinhal. Nesses pacientes, às vezes eles nem têm sintomas tão severos. E a gente fala, olha, é ideal você operar essa hérnia de disco cervical, pois o próximo passo seria ela causar uma lesão. Então, nesses casos que tem uma estenose severa, às vezes o paciente não é tão sintomático, a gente indica uma cirurgia, por quê? Porque o próximo passo pode ser trágico. Esse paciente pode ter uma lesão medula espinhal e ficar com sequelas graves. A exemplo, fraqueza para os braços e para as pernas. Mas, na coluna lombar é um pouco diferente. Na coluna lombar, por nós termos somente raízes da cauda equina, geralmente é muito difícil nós indicarmos uma cirurgia preventiva. O que nós fazemos, geralmente, é indicar uma cirurgia baseada no que o paciente nos conta. Então, é muito comum, é o que eu falo, na lombar, geralmente o que você trazer de informação para mim, juntamente com os exames que você tem, que vai nos dar a resposta se é um caso ou não um pouco mais grave que precisará de uma cirurgia. Vou te dar um exemplo. Imagina que você senta aqui e fala: doutor, eu tenho dor lombar quando eu vou jogar futebol. Aí eu vou lá, abro o seu exame, identifico que tem algumas protusões de disco, tem algumas hérnias de disco. Você vai ser um candidato logo imediato a uma cirurgia de coluna? Provavelmente não. Então, o seu sintoma é um sintoma quando você exagera e as alterações são iniciais, não vai ser um caso já de uma cirurgia. Nós provavelmente vamos trabalhar um fortalecimento, pilates, RPG, você vai fazer um emagrecimento se for necessário e aí, com o resultado dessas fisioterapias, desse emagrecimento, a gente vai ver como você vai ficar. A densa maioria dos pacientes vão ficar melhor, eles não vão precisar de uma cirurgia. Porém, pode ser que o seu caso não seja essa densa maioria. Pode ser que nós façamos esses tratamentos, que nós tenhamos um acompanhamento e o seu sintoma piore. O que você antes sentia dor quando estava só jogando futebol, hoje você sente dor fazer uma atividade simples em casa e os seus exames, apesar de não terem uma piora expressiva, você não está tendo uma boa qualidade de vida. Talvez você, neste momento, passe a ser um candidato a fazer um tratamento cirúrgico menos invasivo. A exemplo, uma risotomia, uma infiltração. Então, o que você nos traz de sintoma vai ser o que a gente vai utilizar para ter essa decisão ou não de cirurgia. Eu costumo falar, eu não indico cirurgia ao paciente, eu aconselho cirurgia ao paciente. Por quê? Porque a decisão final é do paciente. Tem casos que o paciente está morrendo de medo de operar. E principalmente quando nós vemos que é cirurgia de coluna lombar, nós explicamos para o paciente que mesmo se ele não fizer nada, não operar, ele vai persistir com aqueles sintomas. Eu respeito a decisão desse paciente. Ele não quer operar, a gente acompanha. A gente faz um acompanhamento, faz algum tratamento clínico e vai vendo como o processo se delineia. Tem casos que o paciente não quer operar e ele vai levando. A qualidade de vida não está boa, mas ele quer que seja assim, nós respeitamos a decisão do paciente. Quando geralmente nós falamos que é um caso realmente de cirurgia, o sintoma que mais nos preocupa
Quando nós falamos de coluna lombar, são sintomas radiculares. O que seria isso? A irradiação para a perna. Esse sintoma expressa uma compressão sobre a raiz nervosa, sobre a cauda equina, e isso pode levar a sequelas neurológicas. Então, por exemplo, se você só tem uma dor lombar, que nem eu dei o exemplo aqui, é provável que você não vá ser logo de início um candidato à cirurgia. Mas se você tiver irradiações importantes para a perna, talvez logo na primeira consulta a gente já vai optar por um tratamento cirúrgico. Por quê? Aquela raiz nervosa sob compressão, ela pode desenvolver uma lesão. E essa lesão pode não melhorar mesmo se a gente operar lá na frente. Então aquele paciente que já está com uma compressão importante sobre a raiz nervosa, que tem uma deficiência ali, às vezes para uma movimentação do pé, uma dormência, que a dor é importante, às vezes a primeira opção será já a cirurgia. Porque se nós esperarmos, tentarmos tratamentos como fisioterapia ou outros tratamentos que não seja a cirurgia, a gente pode deixar esse paciente desenvolver uma neuropatia crônica. E com isso ele persistir com aquela dor, manter aquela deficiência, e essa pessoa às vezes mesmo se optar para operar lá na frente, às vezes nem recupera. Então a resposta a essa pergunta, doutor, será que serei candidato à cirurgia? Depende muito do sintoma que o paciente traz. De um lado, a dor lombar a gente tende a ser um pouco mais conservador, e do outro lado, a dor irradiada, a radiculopatia, a gente tende a ter uma atitude mais ativa. Mas sempre quem decide é você. Você é o paciente, você é dono de si, você que vai tomar a decisão final. Nós tentamos levar para o melhor caminho na nossa concepção, mas tem muitos pacientes que optam por uma conduta não cirúrgica e lá na frente, às vezes, os sintomas melhoram e eles ficam até pensando que o médico estava indicando erroneamente o tratamento. A maioria dos casos, quando nós indicamos, geralmente o paciente realmente não tolera aquele sintoma. Então, indicou a cirurgia e geralmente o paciente, com o passar do tempo, ele vai entender que aquilo ali é preciso e ele vai se render à orientação do médico, pois o sintoma é muito debilitante. Você já teve uma cirurgia indicada por alguém? Conta aqui nos comentários quais sintomas você tem que levou a esse profissional indicar um tratamento cirúrgico para você. E se você fez a cirurgia, conta pra gente aqui como você ficou. Seria interessante as outras pessoas terem a sua experiência para entenderem melhor esse processo de recuperação que envolve a cirurgia.